queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 11, revisão. Vamos lá? Nossa revisão vai falar sobre a República da Espada. Professora, por que tem este nome? Bem, logo após a proclamação da República, houve a colocação de governos militares no poder. Então, como foi Marechal Deodoro I, seguido por Floriano Peixoto, esse primeiro momento da República é chamado de República da Espada, que é justamente o período que compreende entre a proclamação da República, certo? Em 15 de novembro de 1889, até a promulgação da Constituição de 1891. Foi marcado pela instabilidade política e pela busca por um novo modelo de governo para o Brasil. Esse período, conhecido também como período do governo provisório, foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu o cargo de chefe do governo provisório com poderes ditatoriais. Então, ele vai assumir o governo, vai dar início ali ao que nós chamamos de república, período republicano no Brasil, certo? Inicia-se o governo provisório na figura ali do Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Aqui nós trouxemos a imagem dos dois representantes deste período republicano. Então, vamos conhecer mais a fundo o que aconteceu no governo provisório. Acompanhem comigo. Durante foi um período turbulento e de transição, mas também um momento crucial na história brasileira. As medidas tomadas durante esse período, como a separação Igreja-Estado e a promulgação da Constituição de 1891, certo? Lançaram as bases para a Primeira República Brasileira. Então, essa Primeira República ela vai ter ali uma nova Constituição, certo? Qual será a Constituição, professora? A que foi adotada em 1891. Então, vamos observar aqui, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, que acontece entre 1889 até 1891. É um governo marcado por conflitos políticos e também pressões de diversos setores da sociedade. Então, observem que mesmo mudando o sistema político e administrativo do Brasil, os conflitos e pressões ainda estavam acontecendo, visto que a aspiração à República não era um objetivo de todos os setores sociais do Brasil, certo? Porque haviam pessoas que se beneficiavam com o período monárquico. Então, com a implantação da República, essas pessoas acabaram perdendo ali alguns privilégios, ok? Então, em novembro de 1891, ele dissolveu o Congresso Nacional e governou por decreto, o que gerou uma crise política. O que isso quer dizer? Quer dizer que deixou de ter uma característica, de ter uma divisão do poder, uma divisão ali da administração, visto que ele vai tomar medidas mais autoritárias, mais centralizadas. E isso vai ocasionar justamente uma crise política. Ele vai renunciar em 23 de novembro de 1891, sendo sucedido pelo vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, certo? A seguir, vocês vão ver a imagem justamente do Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Que faz referência a esse momento aí de governo provisório e dá início aí ao primeiro período da República, certo? Então, durante o seu governo, nós vamos observar a implementação da primeira Constituição, que é a Constituição de 1891. Vocês estão acompanhando aqui, Vocês podem verificar aqui a capa, certo? Da Constituição de 1891.
O que é Constituição, professora? São os conjuntos, né? É um conjunto de leis, melhor dizendo, que vai reger o país, visto que o Brasil ele era uma monarquia, agora ele é uma república. Então, é preciso ter novas leis para reger esse novo território, certo? Que está nascendo neste momento. Então, vai estabelecer as bases do novo regime republicano e representou uma ruptura significativa com o passado imperial. Então, a partir da Constituição de 1891, né, eles querem o quê? Acabar, separar de vez, né, com aqueles resquícios, né, do período imperial. Estamos vivendo agora uma república, então temos que adequar as leis a esse novo sistema. Ok? Então, vamos observar agora, né, as principais mudanças em relação à Constituição Imperial de 1824, que estava em vigor até a proclamação da República. Então, vamos verificar quais são os pontos, né, importantes que modificaram. Primeiro, uma república federativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora o Brasil ele tem unidades federativas, que nós conhecemos hoje como estados. Durante o Império, haviam províncias, certo? E agora, no período republicano, nós temos essas unidades federativas que vão ter ali alguma autonomia administrativa, vão lutar, né, para manter essa autonomia administrativa. Vamos observar a adoção do presidencialismo, ou seja, à frente do governo federal estará a figura do presidente, que ele vai ser eleito para um mandato de 4 anos. A separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, abolindo o 4º poder que havia na Constituição anterior, que era o poder moderador, que era de exclusividade do imperador. Como na República não temos imperador, não tem o porquê de manter este poder, certo? É a lógica, né, queridos? Então, o Estado laico, o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir dessa Constituição, o Brasil deixa de ter uma religião oficial, adotando ali, né, abrindo, né, margens para que houvesse outras manifestações religiosas e não apenas a religião católica. A introdução do voto masculino, porém, né, estava vetado a participação de mulheres não alfabetizados, mendigos e menores de 21 anos. Então, os homens alfabetizados maiores de 21 anos poderiam participar das votações, poderiam participar do processo eleitoral. Certo? Então, essas são as características principais de mudança que vai ocorrer com essa nova Constituição. Certo? No que tange a questão de adoção do Estado laico, vamos observar a separação entre a Igreja Católica e o Estado. Até então, durante o período imperial, Igreja Católica e o governo estavam atrelados. Havia uma relação mútua, né, de acordos entre a Igreja Católica e o governo. E isso vai ser separado com a nova Constituição. Acompanhem comigo. Então, vamos observar essa separação da Igreja e Estado. Nós temos aqui uma representação, né, fazendo essa separação entre Igreja e Estado. Essa lei ela é aprovada em 1890. Ela foi promulgada, né, a Lei de Separação Igreja e Estado, que estabelecia a laicidade do Estado. Ou seja, o Estado ele pode ter a presença de algumas manifestações religiosas e não apenas ter uma única religião oficial, como acontecia durante o Império. A lei proibia o ensino religioso nas escolas públicas e eliminava o financiamento estatal às atividades da Igreja Católica. Então, há pouco eu falei para vocês que havia uma união entre Igreja e Estado. Com essa Constituição, houve essa separação. Então, muitos benefícios que a Igreja Católica tinha por conta dessa união com o Estado vão começar a ser eliminados por conta da laicidade da Constituição do Estado brasileiro, certo? Então, esta lei estabeleceu uma base para a autonomia do Estado em relação a questões religiosas e uma garantia de liberdade, olha só, religiosa
para todos os cidadãos brasileiros. Em relação a essa divisão entre igreja e Estado, né, nós podemos perceber também na questão no que tange aos cemitérios. Durante o Império, o cemitério ele estava atrelado à Igreja Católica. Então, em muitos territórios, né, muitos cemitérios, melhor dizendo, estavam em terrenos vinculados à Igreja Católica. Então, o sepultamento de católicos era de boa, mas quando se tinha ali uma pessoa que não fosse católica, que tivesse ali uma outra identidade religiosa, essas pessoas elas eram sepultadas em terrenos, em cemitérios distantes das cidades, até porque a administração do cemitério estava nas mãos da Igreja Católica, assim também como o registro das pessoas, certo? Ou seja, através do batismo é que se teria ali uma ideia da quantidade de pessoas que tinha em um determinado território. Então, com essa Constituição e com a laicidade do Estado, essa responsabilidade de registro, tanto de nascimento quanto de óbito, ficou a cargo do governo, certo? Através do registro civil, ok? Isso é uma observação importante a ser citada neste momento. Vamos lá para o governo de Floriano Peixoto, que acontece entre 1891 e 1894. Assumiu a presidência em um momento de grande instabilidade política e econômica, certo? O seu governo foi marcado por forte influência dos militares, que detinham o poder central e reprimiam qualquer oposição ao regime. Por conta desse caráter mais autoritário, mais militar, ele ficou conhecido também como Marechal de Ferro, certo? Floriano ele vai consolidar a República, enfrentando várias revoltas e conspirações que ameaçavam a estabilidade do novo regime, incluindo duas revoltas, né? A revolta da Armada. A Armada era o nome que era dado à Marinha neste período, então foi uma revolta da Marinha Brasileira, e a Revolução Federalista. Essas duas revoltas, né, elas vão ocasionar ali uma instabilidade ao governo de Floriano Peixoto. Então, para melhor comparar essas revoltas, nós trouxemos aqui uma tabela, um quadro comparativo para falar de uma forma sucinta sobre a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Então, qual vai ser o período? A Revolta da Armada acontece entre 1891 e 1894, tendo dois focos, né, nesse intervalo de tempo, tendo ali dois momentos, né, nesse intervalo de tempo. Já a Revolução Federalista ela acontece em 1895. Qual vai ser o local da Revolta da Armada? Rio de Janeiro. Lembrando que, na época desse período republicano, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, certo? A Revolução Federalista acontece no Sul, precisamente no Rio Grande do Sul. Causas principais da Revolta da Armada: insatisfação com a administração de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Observem a data da Revolta da Armada, que ela vai ser presente durante esse primeiro período da República Brasileira, certo? Já a Revolução Federalista vai ter como causa principal o conflito entre maragatos, que são grupos políticos dentro do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho de um lado, né, maragatos, que são os federalistas, e do outro lado, os chimangos, que são republicanos. E eles estavam lutando pelo controle político regional. Então, a Revolução Federalista é um conflito mais interno, certo, dentro do Rio Grande do Sul. Quem são os principais líderes da Revolta da Armada? Almirante Custódio de Melo e Saldanha da Gama. E na Revolução Federalista temos a figura de Gaspar da Silveira Martins, representando os federalistas, e Júlio de Castilhos, representando os republicanos. Quais são as motivações da Revolta da Armada, professora? Eles defendiam a legalidade e também a oposição ao governo central.
e também queriam ter um certo privilégio para a Marinha, certo? Lembrando que a Armada era o nome antigo dado para a Marinha do Brasil. Já as motivações para a Revolução Federalista era justamente o desejo de descentralização e autonomia estadual. O Brasil, neste momento, não é federalista, então nada mais justo do que eles terem essa autonomia estadual, sendo que ela não estava sendo atendida por conta da figura do representante do governo do Rio Grande do Sul a adotar uma postura mais firme, certo? E isso nós podemos observar através da oposição ao governo e à política de Júlio de Castilhos, que estava à frente do governo rio-grandense neste momento. Os principais eventos da Armada: bombardeio da cidade do Rio de Janeiro, ocupação de navios de guerra e bloqueio naval, intervenção e combate do Exército Brasileiro. Já da Federalista, nós vamos observar conflitos armados entre maragatos e chimangos. Vamos observar também batalhas em diversas localidades do Rio Grande do Sul, certo? E a violência e atrocidades de ambos os lados, tanto do lado dos chimangos quanto do lado dos maragatos, certo? Qual vai ser o final, destas revoltas? Em relação à Armada, vamos observar a vitória de Floriano Peixoto e a execução e prisão dos líderes revoltosos, assim como a consolidação de poder central. Já em relação à Federalista, vamos observar a vitória dos republicanos. Olha só, mais uma vez a figura de Floriano Peixoto aqui sendo mais evidenciada, certo? Exílio e morte de líderes federalistas e consolidação da política castilhista no Rio Grande do Sul, visto que Júlio de Castilhos ele era apoiado pelo presidente Floriano Peixoto. Quais serão as consequências da Armada? Fortalecimento do governo central e diminuição da influência da Marinha, assim como o estabelecimento de um regime mais autoritário sob Floriano Peixoto. Em relação à Federalista, vamos observar uma pacificação no Rio Grande do Sul sob controle republicano, assim como o estabelecimento de um regime castilhista e também uma marginalização dos opositores federalistas. O que isso quer dizer, professora? Que aquelas pessoas que estavam contra o governo de Júlio de Castilhos, eles foram afastados dos holofotes políticos da época. Quais serão os impactos da Armada? Reforço da centralização do poder durante a Primeira República e uma tensão entre os poderes executivo e militar. Em relação à Federalista, vamos observar uma polarização política e regional no Rio Grande do Sul, assim também como uma contribuição para a formação de um regime político regional específico. Então, essas são as características principais e diferenças entre essas duas revoltas nos quais Floriano Peixoto precisou ali vencer. Certo? Nesse contexto também vamos observar a figura de Rui Barbosa, ministro da Fazenda. Vamos agora observar um pouco mais sobre a questão econômica. Vimos aí o lado social, certo? E agora vamos para o lado econômico. Bem, o Brasil ele estava se estruturando, certo? E ele precisava ali vencer algumas batalhas econômicas. Então, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele decidiu conceder créditos para favorecer a industrialização e a modernização da economia. Só que no momento que ele fornece esse crédito, começam a surgir várias empresas fantasmas, porque não houve ali um certo rigor em relação à devolução desse dinheiro que o governo estava emprestando para a população. E isso vai ocasionar a crise do encilhamento, que vai ser a primeira
crise da República Brasileira, certo? Então, o que vai acontecer nesse momento? O governo ele vai emitir uma grande quantidade de papel moeda, vai conceder créditos a muitas pessoas, essas pessoas elas não vão dar o retorno necessário para o governo. E, se sai muito dinheiro, é necessário que esse dinheiro retorne. Mas, se esse dinheiro sai e ele não volta, ocasiona aí uma crise econômica, que é justamente essa crise do encilhamento, certo? Então, vamos observar uma expansão desordenada de crédito através da emissão de uma grande quantidade de empréstimos, ok? Vamos observar também a impressão desmedida de papel moeda. Só que, ter ali a cédula, ter o dinheiro, não quer dizer que esse dinheiro ele vai estar valendo muito. Ou seja, vai haver ali uma crise inflacionária. Ou seja, tem muito dinheiro, muito papel moeda circulando, mas esse dinheiro ele não tem valor real, certo? E isso vai ocasionar também a questão do aparecimento de empresas fantasmas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas elas existiam no papel, mas de fato, na prática, não sabia-se onde estava essa empresa. Ou seja, ela não existia. Ela estava ali apenas no papel para ela conseguir ter financiamento do governo. E uma vez que esse financiamento, esse dinheiro, ele era concedido àquela pessoa ou quando eu falo pessoa, é a pessoa jurídica, a empresa, certo? Essa pessoa pegava o dinheiro e desaparecia, favorecendo aí essas empresas fantasmas, certo? Vamos observar também o mercado especulativo em alta, que vai estar nesse contexto, certo? Então, quando se fala de emissão descontrolada de moeda, só para lembrar, tá? É o quê? A emissão, ou seja, a entrega excessiva de moeda pelo governo sem lastro na produção real, ou seja, sem valor de fato, o que vai gerar uma inflação galopante e desvalorização da moeda. Isso também ocasiona a especulação financeira, que é justamente o quê, Com a compra e venda de moeda em busca de lucros rápidos, vai agravar a instabilidade do mercado financeiro, certo? Tudo isso vai estar alinhado com a crise do café. A queda do preço do café no mercado internacional, que era o principal produto de exportação do Brasil da época, vai impactar negativamente a economia do país. Mas, professora, o que tem a ver o mercado internacional com o mercado brasileiro? É simples. O Brasil ainda era, neste momento, agroexportador. Então, o principal produto produzido no Brasil neste período era o café. Como internacionalmente, o principal comprador desse café estava passando por problemas econômicos, que neste caso eram os Estados Unidos, o que vai acontecer? Vai ter aí uma crise nessa produção, nessa venda desse produto, ok? E também vamos observar uma instabilidade política. Olha só, para a gente medir um governo, a gente tem que, para saber da economia, nós vamos observar também a questão política. Se a economia está quebrando, automaticamente ocorrerá problemas políticos. E essa instabilidade ela vai ser constante, com diversas revoltas e crises governamentais, como nós observamos ao longo desta revisão. Falamos aqui sobre duas revoltas, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, certo? Que aconteceram em momentos em que a população estava insatisfeita com a política adotada até então. E isso também vai afastar investimentos e vai contribuir para o clima de incerteza. Então, se o Brasil está passando por um problema político e econômico, isso não vai atrair novos investimentos, certo? Até porque, o que os investidores vão pensar? Se internamente está tendo esse caos, então, para que eu vou investir o meu dinheiro, certo, em um território em que eu não terei, vamos dizer assim, o resgate, ou melhor dizendo, o retorno dos meus investimentos? Então, a instabilidade política e econômica, elas são fatores assim importantes no momento em que há ali investimentos internacionais,
Certo? Então, é o contexto, né, para esse primeiro momento da República Brasileira. Então, vocês acompanharam que foi um período instável, um período em que houve ali uma preocupação de reestruturar a sociedade, a economia e a política, certo? E que nem todas as pessoas dentro desse contexto, né, queriam que houvesse essas mudanças, ok? Por conta de algumas pessoas estarem ali perdendo privilégios. Então, queridos, esta foi a nossa revisão e até a próxima.